Graças a Deus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do que? Diga: eu bebo do Espírito. A palavra profética para 2017. 2017. Diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga: Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e a partir de 2017. Amém? Sente-se, por favor. Um bom dia a todos. Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 3, versículo 3. Diga comigo: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Não há como. Eu não vou andar com você se eu não estiver de acordo com as suas atitudes, com as suas práticas. Deus não vai andar comigo se eu não estiver de acordo com a palavra do Senhor, os pensamentos de Deus, a maneira. E quando falar em andar, nós vamos ler essa palavra de pessoas que andaram com Deus. Literalmente, essa palavra, pessoas que andaram com Deus. Alterne os obreiros, por favor. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é, repita mais uma vez comigo: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Eu faço essa pergunta a você. O seu estilo de vida glorifica a Deus? As suas atitudes glorificam a Deus? O que você faz glorifica a Deus? Aonde você vai glorifica a Deus? Com quem você está glorifica a Deus? O que sai da sua boca glorifica a Deus? Tem gente que diz assim: não, mas não vejo nada de mal. Também não tem nada de bom. Ou glorifica ou não glorifica. É o primeiro ponto que a gente precisa pensar. O que eu faço glorifica a Deus? O que eu falo glorifica a Deus? Aonde eu vou glorifica a Deus? Deus vai comigo ou não? Nós precisamos saber com quem nós queremos andar. Como a gente diz, nós somos amigos de Deus ou amigos do mundo? Porque não podemos ser a mesma coisa, as duas coisas. Ou somos amigos de Deus, ou seremos amigos do mundo. Quem se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Bispo, isso está na Bíblia? Sim, claramente. Claramente. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como. Pode passar. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado, diga comigo, pela palavra de Deus. Se eu vivo pela fé e se eu vivo segundo a palavra, é nisso que eu creio. Se eu não creio na palavra, se eu não vivo, aí você vai para a teoria que você quiser. Que não vai faltar teoria para você. Entendeu? Tem teorias e mais teorias. Teorias e mais teorias. Que inclusive a teoria, há um lapso de tempo bastante grande, há uma alteração no tempo aí gigantesca, né? Porque, segundo algumas teorias e alguns estudos, se falam em milhares e milhares de anos. Biblicamente, nós estamos
a existência, né? A nossa existência, a existência de tudo e para que se cumpra tudo, nós estamos do 6º para o 7º milênio. E vamos entrar no último milênio, que nós sabemos que fecha a dispensação da graça que nós estamos. Está prestes a se fechar a dispensação da graça, e a dispensação da graça é o favor imerecido de Deus. Hoje todo mundo, com seus erros, com seus pecados, com as suas péssimas atitudes, nós estamos na dispensação da graça. Todos nós temos a oportunidade, através de Cristo, do sangue derramado por Cristo, do sacrifício na cruz, de remissão de pecado, de perdão de pecado, de mudar completamente, ou não olhar, como pregamos outro dia, né? Eu não olho para mim, para meus erros, eu olho para Cristo e eu me foco na pessoa de Cristo, e em seguir a Cristo, obedecer a Cristo, no sangue de Jesus. E o sangue de Jesus, quando nós estamos cobertos com o sangue de Jesus, Deus não vê pecado, Deus vê o sangue. Lembra disso ou não? Quando o sangue está sobre nós, Deus não vê pecado, Deus não vê os erros, Deus vê o sangue. É a única coisa que os olhos do Senhor não podem ver, o resto Ele vê tudo. É o sangue. Então, o universo foi formado pela palavra, não por teorias diversas que a gente escuta. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, diga comigo, pela fé, nós vamos falar de 3 personagens bíblicos. 3 personagens bíblicos que obedeceram, que fizeram diferente em uma época que só eles fizeram. E isso, inclusive, serve para todos nós quando nós falamos assim: eu sou sozinho em casa, eu sou sozinho no trabalho, sou só eu na minha casa, sou só eu na minha família. Muitos foram assim, muitos estiveram nessa posição, e mesmo assim obedeceram, não se contaminaram, não se misturaram, não se influenciaram. Pela fé, Abel, diga comigo, ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Deixa aqui, por favor. Deixa aí. Pela fé, ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Nós lembramos, nós podemos voltar um pouco atrás, porque tudo são as boas atitudes, né? Eu sempre digo, nós precisamos estar extremamente atentos às os nossos bons ensinamentos, né? Falando de você como pai, lembrando que filho não segue conselhos, né? Filho segue exemplos e bons exemplos. Filho segue boas atitudes, por isso que nós temos que estar atentos a todo o tempo àquilo que nós temos ensinado aos nossos filhos, ensinado em nossas casas, em nossa família. Como falamos a semana passada, se a palavra de Deus não estiver muito forte, muito presente na sua vida, na sua casa, o mundo vai estar. Se a palavra de Deus não estiver, outros ensinamentos estarão, vai entrar facilmente, porque hoje a forma que o diabo tem usado para poder atingir as nossas crianças são absurdas. Semana passada, quando eu tenho aqui, elas estão aqui, estão me ouvindo, quando nós pregamos e falamos a respeito de tantas coisas que estão no mundo aí, e trouxemos a luz da palavra, né? Quando eu encerrei a reunião e fui orar pelos aniversariantes, vieram juntamente as professoras falando acerca do que elas têm sofrido nas escolas em função desses ensinamentos, dessa nova ideologia de gênero, que não se pode falar, não se pode tocar. Está vendo a conduta, está vendo as crianças sendo totalmente ensinadas erradas e não podem abrir a boca, porque os próprios pais vêm com muita agressividade e muita violência
para que não se toque, não se fale e, enfim, deixa a criança se descobrir, deixa a criança seguir essa ideia. Como eu disse a semana passada, isso não existe porque a Bíblia diz, é clara: ensina o menino o caminho em que deve andar e quando envelhecer não se desviará dele. Ensina o menino para que não se perca no caminho. Corrija o menino para que não se perca. Corrija, não afasta a vara da criança para que não se perca no caminho, para que ela seja livre de laços de morte. Ensina o menino o caminho em que deve andar. Amém? Por que o senhor tocou nesse assunto? Porque, na verdade, Abel foi influenciado. Quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram se cobrir de folhas de bananeira. Tentaram se cobrir de folhas, na verdade, de folhas. E o próprio Senhor veio e matou um animal. Já tudo na Bíblia tem um propósito, tudo, né? E tudo já vem direcionando para o sacrifício da cruz e para o derramamento de sangue do Senhor. Matou um animal, derramou o sangue daquele animal e os vestiu de pele e não de folha, né? Os vestiu de forma adequada e não de forma superficial como eles estavam. E certamente Abel foi um daqueles que aprendeu. Abel foi o filho que foi influenciado pelo ensinamento correto, porque quando chegou no momento de fazer a sua oferta ao Senhor, Caim fez uma oferta de qualquer jeito, de qualquer maneira, dos cereais, sem sacrifício, sem derramamento de sangue e etc. E Abel fez um sacrifício, uma oferta da qual o Senhor recebeu. Primeiro o Senhor recebeu, como a Bíblia diz, primeiro recebeu Abel, depois a sua oferta. Primeiro recebeu Abel, depois a sua oferta. E aí diz, ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo. Por que o irmão não foi? Por que o irmão não foi e ele foi? Atitudes, coração. Atitudes, coração. Aquilo que está dentro da pessoa. O que ela está ofertando a Deus, como ela está ofertando, ou como ela tem servido a Deus. Porque o texto diz exatamente assim: primeiro Deus recebeu Abel, depois a sua oferta, e não atentou para Caim sua oferta. Atitudes, coração, suas obras. Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Diga comigo, pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que, diga comigo, não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Diga comigo, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É importante, volta o personagem anterior, Enoque. Quantos já ouviram falar de Enoque? Quantos nunca ouviram falar de Enoque? Por favor, levanta a mão. Nunca ouviram falar de... Pode levantar, não tem vergonha não. Nunca ouviu falar de Enoque. Está aí. Um homem que pouco se ouve falar, mas que marcou a sua geração, que foi em uma época em que não existia Cristo, em uma época que... Você vê que em toda a época, todos os períodos, todos tiveram oportunidade de salvação de uma forma ou de outra, porque Enoque também foi um dos pregadores do Senhor. Enoque também foi um daqueles que deu bom testemunho, um daqueles que no meio de uma nação, de uma geração
corrompida, completamente corrompida, foi um daqueles que, quando eu digo um daqueles, na época de Enoque, somente Enoque. Tanto que Enoque, a exemplo, mais uma vez, como nós falamos, que tudo tem um propósito na Bíblia, Enoque não viu a morte, foi arrebatado. Não foi morto, não viu a morte, foi arrebatado. Diga comigo essa palavra, arrebatado. A mesma coisa, aqueles que, como a Bíblia diz, recebeu o bom testemunho de que tinha agradado a Deus, como aqueles que têm agradado ao Senhor, nós cremos, não tem como fugir muito, seja na minha, seja na do meu filho, mais tardado nos meus netos, a nossa geração é a geração do arrebatamento. Não tem como isso ir muito além, não tem como nós permanecermos, não tem como permanecer misturados mais. Por isso a Bíblia diz que o povo de Deus é um povo separado e não um povo misturado. Se você quer ser um povo misturado, você vai estar misturado e não será um separado do Senhor. Por isso, o Senhor vem buscar um povo separado, aquele que tem o agradado, aquele que tem o servido, aquele que não tem se contaminado, aquele que não tem se misturado, aquele que não estão, como eu disse outro dia, nós precisamos decidir com quem nós queremos andar e que tipo de fé nós queremos realmente viver. Porque eu disse outro dia, é impossível você entrar num chiqueiro e não sair fedendo porco. É impossível você não entrar num ambiente que todo mundo está fumando e você não sair cheirando cigarro de lá. É impossível você estar num meio do qual você não se contamine. É impossível. É impossível, e a Bíblia está repleta de exemplos como este, porque quando nós estudamos, agora recentemente falamos acerca de Ló, que levou a sua família para Sodoma e Gomorra. Ló, talvez Ló teve até uma estrutura para não se contaminar, mas a família dele não teve. As filhas não tiveram, a esposa não tiveram. E ele sofreu gravemente as consequências daquela influência. Porque quando o Senhor diz que destruiria Sodoma e Gomorra, e mandou que os anjos fossem lá e tirasse Ló e a sua família, observe que a mulher de Ló, a primeira ordem foi: não olhe para trás. A mulher de Ló olhou para trás, porque ela foi influenciada por aquele ambiente. Depois, o que aconteceu com as filhas de Ló? Embriagaram o pai e tiveram relações incestuosas com o pai, fazendo nascer uma geração de um povo maldito que se tornou inimigos do povo de Deus. E aí diz assim: Ló não se contaminou, mas a família dele foi contaminada. A partir de Ló nasceu gerações de homens malditos, inclusive inimigos do povo de Deus. Fruto do quê? Daquela influência. Fruto do quê? Daquele lugar. De se misturar, achar que pode estar sem se contaminar. Não existe isso. É o que eu tenho batido. Assiste filme pornográfico e veja o que vai virar teu casamento. Assiste filme de terror e veja o que vai virar tua casa. Veja, comece a ouvir somente músicas que marcaram a tua história, o teu passado, e veja como vai estar o teu espírito. Veja como vai estar, não tem como ser diferente. Muitas vezes você acaba de assistir uma porcaria, seja um filme de terror ou uma pornografia, veja como vai estar. Veja. Daqui a pouco não há limites, aquilo vai tomando conta, aquele espírito que estava ali, o espírito que produziu aquilo, o espírito, ele entra na tua casa, ele entra no teu relacionamento, ele entra na tua família, vai ficar aquela influência, vai ficar aquele espírito, aquela atuação lá dentro, e não tem jeito de ser diferente. Você sabe que eu não estou falando demais. Eu atendo, aliás, eu posso falar.
Eu posso falar porque, como eu disse, você quer que eu te dê uma lista de exemplos? Você quer que eu te dê uma lista de testemunhos? Se eu pudesse, se as próprias pessoas pudessem vir aqui e dar os seus testemunhos. Elas mesmas. Quantos filhos passaram a sofrer perturbações seríssimas espirituais por causa de filme de terror? Quantos? Quantos que um espírito de adultério entrou, um espírito de insatisfação no casamento entrou por causa de um filme de pornografia? Quantos acharam que isso não tinha problema, aquilo não tinha problema, e hoje está colhendo as consequências, de uma forma ou de outra, no seu casamento, com seus filhos, e etc.? Quando a gente está movido pela carne, a gente quer o que satisfaz a carne. Quando nós estamos movidos pelo Espírito, dirigidos pelo Espírito, nós queremos o que agrada o Espírito. Enoque, em meio a uma geração corrompida, foi separado, foi arrebatado. Mas foi também um pregador das boas novas. Assim como Noé, que é o próximo personagem que nós vamos falar. Também foi alguém que não, mas hoje é muito difícil. Eu pergunto a você, vamos lá, passa por favor. Passa mais um. Diga comigo, pela fé, Noé, quando avisado, a respeito das coisas que ainda não se viam, movido, diga comigo, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar. Vou repetir, Noé, quando avisado, essa geração tem sido avisada. Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se via, das coisas que viriam, aquilo parecia ser uma loucura, o que Deus estava falando e o que Noé passou a fazer em obediência à palavra. Parecia uma verdadeira loucura, como hoje é uma loucura quando se fala da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja. Parece um absurdo, parece coisa de gente alienado. Movido por santo temor, diga comigo essa palavra, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. É mais ou menos assim, vem cá minha família, é o seguinte, não é o que você está fazendo. Deus nos mandou construir uma arca. Por quê? Porque o cheiro da maldade, o cheiro do pecado tem subido às narinas do Senhor e tem nojado o Senhor. E Deus nos mandou construir uma arca porque essa geração será destruída. Não acreditaram, ele foi chamado de louco. E lembrando de uma coisa importante, se você é uma pessoa inteligente, como muita gente gosta de dizer, que é uma pessoa que estuda, lembrando que essa história está mais do que comprovada pela ciência. Mais do que comprovada. E lembrando também que tudo exatamente como a Bíblia diz, foi encontrado, existe vestígios da arca, no local que a Bíblia disse, tudo exatamente como a Bíblia disse. Totalmente. Comprovado pela ciência, por cientistas e assim por diante. Movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, espera aí. Você está fazendo isso para quê? Em obediência, movido por santo temor. Nós somos os Noés de hoje. Ontem eu estava passando num lugar. Quem é da época que eu fiz culto aqui 6 horas da manhã? Por anos nós fazíamos culto 6 horas da manhã. Então, a minha esposa estava lembrando ainda que nós levantávamos 4 horas da manhã,
minhas crianças todas pequenas, acordava 4, porque a melhor coisa que existe é você fazer os seus filhos fazer os sacrifícios certos agora, enquanto pode, porque o sacrifício que eles não aprenderem a fazer para o Senhor, eles vão fazer para o mundo, né? 4 horas da manhã, quando ele estiver no mundo, quando muitos pais hoje estão aflitos, 4 horas estão no mundo ainda, nem pensando em dormir. Nem pensando em dormir. Então, 4 horas da manhã eu levantava, eu tinha um ritual. Antes de vir para a igreja, eu parava naquele posto, Itaipu, ali do lado da Farroupilha, para tomar café com a minha família. Geralmente a gente chegava ali, minhas crianças pequenas, entrávamos limpos, cheirosos, uma noite bem dormida, para tomar um cappuccino, comer um pão na chapa. E às vezes, quando nós entrávamos ali já estava ou chegava gente com aquela cara de amanhecida, ou aquela cara de amanhecida, não, aquela cara de quem passou a noite na bagunça, na gandaia, e aquele auê, aquela coisa. Muitas daquelas pessoas que eu vi ali, que certamente olhavam, onde esse povo vai agora, uma hora dessa, enquanto eles estavam se satisfazendo, se divertindo. Isso eu falo porque eu sei. Muitos dos casais já não estão juntos mais. Teve gente que eu encontrei ali que nem vivo está. Muitos construíram família. Essa família já se dissolveu. Filhos perdidos hoje. E eu me lembro daquele bom plantio. 5 horas da manhã eu estava ali. Meus filhos, juntos, sentadinho, comendo, vindo para a igreja. Isso é um investimento que você faz. Isso é um investimento. É um investimento que você faz porque hoje o mundo é altamente sedutor. Se eles não forem seduzidos por Cristo, pela palavra, eles serão seduzidos pelo mundo. E quando nós falamos pelo mundo, tudo que o mundo tem a oferecer. Tudo que o mundo tem a oferecer. E o mundo nunca satisfaz. Nunca. Pode prestar atenção que as coisas no mundo não satisfaz, não preenche. Eu disse outro dia, eu atendo gente que tem brigado porque o problema diz que é financeiro. Mas eu atendo gente também que não tem problema financeiro nenhum e também está de mal a pior. O problema das pessoas é a falta de Jesus, do Espírito Santo na sua vida, conduzindo a sua vida. Há pessoas que nada preenche, nada satisfaz. Aqui não está bom, lá não está bom, em casa não está bom, viagem não está bom. Eu preciso estar fazendo alguma coisa porque nada está bom. Nada. E isso nunca vai preencher. Se faltar Jesus, nada vai preencher. Nada. Se faltar o Senhor, nada vai preencher. Vai sempre estar em busca de algo mais e nada vai satisfazer. E é onde as pessoas se perdem. Daqui a pouco não sabe por que está aqui, não sabe por que veio, não sabe o que quer, não sabe, está explodindo, e isso se chama falta de quem? Do Espírito Santo de Deus na vida. Abel obedeceu, mesmo sem ter outras pessoas que fizessem a mesma coisa, foi influenciado certamente por Deus. Porque nós podemos ou ser influenciados por Deus ou pelas circunstâncias, ou pelo meio que estamos. Enoque foi influenciado por Deus. E separado, arrebatado, fez a diferença na sua geração. Noé, somente ele e sua família se salvaram numa época de uma geração altamente promíscua, altamente corrupta, altamente maldosa. Quando avisado a respeito das coisas que ainda se viam, eu quero ser chamado de louco como Noé.
Eu quero conduzir a minha família como Noé. Eu gostaria que isso entrasse na vida dos pais, dos líderes de família, dos chefes, das mães que são pais e mães, porque tem mães que são pais e mães, tem mães que são chefes de família, que entrasse na sua vida esse mesmo espírito, que você, movido por santo temor, separe a sua família. Isso não é para nós, isso não é lugar para você. Esse lugar Deus não vai estar com você. Se você não estiver movido por santo temor, você não vai crer. E às vezes as pessoas perguntam e dizem assim para mim, mas como pode? É importante que você entenda isso. Lá fora o pecado está, já se alastrou. Consequentemente, quando nós falamos de pecado, nós falamos de todas as consequências do pecado também estão. Quando estamos lá fora, não adianta dizer assim, não, mas eu creio em Cristo. Você pode crer como você quiser, mas não tem muitas maneiras de crer. Existe uma maneira de crer em Cristo, a maneira que nos leva a obedecê-lo, a maneira que nos leva a buscá-lo, a maneira que nos faz conduzir a nossa vida movido por santo temor. Movido por santo temor, não existe muitas maneiras. É a maneira que nos faz conduzir nossa vida movido por santo temor. Essa é a maneira. Só há uma maneira de eu não sofrer os danos, as consequências, as desgraças que estão lá fora. É realmente estando separado, estando em Cristo. É movido por santo temor conduzir a minha vida à luz da palavra. Viver segundo a palavra. Do contrário, vocês sabem que a igreja será surpreendida. Muitos não glorificam a Deus na sua maneira de viver, na sua maneira de falar. Muitos não glorificam o Senhor com seus bons exemplos. Não glorificam o Senhor na sua própria casa, para os seus filhos. Nós precisamos estar atentos, porque tudo que nós estamos fazendo, nós estamos influenciando, ou nós seremos influenciados, ou vamos influenciar. E nós precisamos influenciar os nossos filhos nos mínimos detalhes, ensinando a nossa família, estando atento nos mínimos detalhes. Porque daqui a pouco eu vou ler um outro versículo que mostra algo importantíssimo de gente que também teve que fazer escolha. Como Josué, todo mundo fala de Josué, que é um dos que herdou a terra prometida, né? Mas chegou o momento de Josué confrontar com todo mundo e dizer assim a todo mundo, eu não sei a quem vocês querem servir. Vocês querem servir os deuses desta terra? Sirvam. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha vocês quem que vocês querem servir. Amém? Então essa é a palavra que de vez em quando a gente diz. Eu não sei o que você quer, quem você quer servir, quem você quer ser, a quem você quer imitar. Mas é igual uma moça outro dia, eu falei sobre isso, eu dei esse testemunho de alguém que estava no mundo, no meio de várias pessoas frustradas, vazias, casais que estão fracassados, destruídos, infelizes, estava lá no mundo e a pessoa fazendo companhia, o Espírito Santo falou com ela lá, diz, olha onde você está, olha onde você está e o meio que você está. Tudo isso que essas pessoas buscam, que é uma família, felicidade, prosperidade, você já tinha. Eu já tinha dado a você. O que você está fazendo aqui? Porque essas pessoas são vazias, estão procurando se preencher de alguma maneira. E tudo isso você já tinha. O que geralmente as pessoas buscam na noite? O que geralmente as pessoas buscam se satisfazer através de bebidas, através de baladas e etc. Estão buscando alguma coisa. O que uma pessoa vai buscar na noite?
O problema é que muitos não se dão conta que o que aquelas pessoas estão buscando, muitos já receberam, muitos estão felizes, abençoados, cuidados por Deus, mas tem que ter cuidado com a maldita insatisfação. A maldita insatisfação, que vai tomando conta. Em um momento de distração, as coisas perdem o sentido. E a gente não consegue nem ver o quanto abençoado estamos. Ou estávamos, né? Que a gente só consegue ver o quanto abençoado estávamos quando perdemos a bênção. Aí a pessoa diz, nossa, gente, mas quanto eu estava abençoado, quanto Deus cuidava de mim, quanto eu era feliz. Vamos lá. Não sejamos como Caim, que pertencia, diga comigo, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Você vê que ele ficou com ódio do irmão porque o irmão fazia certo. Ele ficou com ódio, revoltado com o irmão porque o irmão fazia certo. O irmão agradava a Deus. Ele quis matar o irmão porque o irmão fez o que Deus aprova. Aos 162 anos, gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Inclusive, quem estava aqui a semana passada, lembra de eu falar sobre isso, o tempo, por que o tempo foi abreviado. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque, repita essa palavra comigo, andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Andou com Deus, andou com Deus, andou com Deus, andou com Deus. Com quem você tem andado? Pense nisso. Com quem você tem andado? E eu volto a falar, as suas amizades glorificam a Deus? Porque nós precisamos, se nós queremos realmente uma vida, é como eu dizia nessa sexta-feira, como eu orava nessa sexta-feira, tem algumas coisas que as pessoas querem viver, mas não estão dispostas a pagar o devido preço, né? É possível a gente conciliar e administrar a nossa vida de uma forma que seja realmente uma vida abençoada e bem-sucedida em tudo. Financeiramente, quem é só bem-sucedido financeiramente é um pobre, cego, nu, miserável, desgraçado e etc. Quem pensa que a única coisa que faz de uma pessoa bem-sucedida é o dinheiro, está completamente equivocada. Aliás, dinheiro não serve de porcaria nenhuma sem as pessoas que você ama do seu lado. Serve para nada. Sem as pessoas que você ama do seu lado, se você não tiver ao seu lado as pessoas que você ama, você pode morar na melhor casa, você pode andar nos melhores carros e nada disso terá sentido na tua vida. Você pode ter uma belíssima casa na praia, vai para lá e fica sozinho. Vai para lá, se hospeda lá. Você pode ter um rancho maravilhoso, vai para esse rancho e fica lá solitário para você ver se aquilo não é a porta do inferno. O que é uma pessoa bem-sucedida? A pessoa que tem a vida plena, completa. Ela vive vida e vida em abundância. Ela não tem falta de nada. A sua família, o seu casamento é um casamento abençoado. Seus filhos são filhos abençoados. Ela vive em saúde plena, cuidada por Deus, saúde física, mental e emocional e espiritual. Mas vou voltar. Saúde física, espiritual, mental, emocional, saúde. E para isso, existe um conjunto de coisas, toda e qualquer área da sua vida que você deixar passar vai ser fracassado, vai fracassar.
Existe um conjunto de atitudes. Primeira coisa, nós caminhamos, a fé não é fé de domingo. Não é fé de domingo, não é porque você vem na igreja domingo. Aliás, eu acho muito pouco, viu? Quero deixar isso claro para você. É praticamente impossível a gente conseguir manter uma vida saudável, de verdade, espiritualmente, sem estar em íntima aproximação, em íntima comunhão, e estar em continuidade, alimentando o Espírito e ouvindo. É a presença, é o ambiente de santidade, é o ambiente de separação, é a separação para ouvir Deus falar, é o momento de separação, de comunhão, é uma série de fatores. A minha casa é minha casa, a casa do Senhor é a casa do Senhor. Eu sou pastor em tempo integral, mas a realidade é que na casa do Senhor é totalmente diferente da minha casa, ou da casa da bispa, ou da casa de bispo, ou da casa de pastor. A casa do Senhor é diferente. A forma que Deus fala, a forma que Deus trabalha, a forma que Deus age na casa dele é diferente de qualquer outro lugar. Amém? Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho e deu-lhe, diga comigo, o nome de Noé. E disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor o amaldiçoou, o que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Fazendo uma observação acerca de Noé e acerca da arca, você sabe que o mundo foi condenado pelo dilúvio. Nós pregamos recentemente que a arca foi direcionado por Deus na sua construção. E a arca, tem um detalhe que a gente não trouxe no dia, que a arca, ela foi impermeabilizada, betumada por dentro e por fora. É como um piche que foi passado por dentro e por fora, impermeabilizando, para que aquela tempestade, aquela inundação, repita essa palavra comigo, inundação. Inundação que estava destruindo o mundo lá fora, não penetrasse e atingisse os que estavam lá dentro. Essa palavra, nós precisamos, tanto hoje, essa impermeabilização seria o sangue de Cristo, mas é uma impermeabilização que nós precisamos fazer em nossas vidas, por dentro e por fora, por dentro e por fora, por dentro e por fora, para que a inundação que tem devastado o mundo, a inundação que está condenando o mundo, não tenha o poder de entrar, de atingir. Para isso, você deve estar impermeabilizado, você deve estar imunizado, você deve estar betumado por dentro e por fora, porque se não estiver impermeabilizado, o que está fora entra dentro. Entendeu ou não? Sim ou não? A inundação está aí. A inundação está aí, está devastando com o mundo, e a única maneira de não entrar o que está fora é impermeabilizando dentro e fora.
por dentro e por fora, porque se não entra, vai entrar também. E lembrando de uma coisa, que a arca hoje é Jesus. A mesma arca está aí. Assim como a arca só tinha uma porta e as janelas para o alto. A porta é Jesus e a janela simboliza que nós devemos olhar o tempo todo somente para o alto. Amém? Pode passar. Pode passar. Judas 1:10. Todavia essas tais difamam tudo o que não entendem. E as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais. Veja se isso acontece hoje. Todavia essas tais difamam tudo o que não entendem. Por não entender, difamam. Principalmente as coisas de Deus, que é tudo um absurdo hoje. E as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caindo no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá. Pessoas que foram completamente... Volta ali, por favor. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. A maldade, a revolta, a inveja fez com que ele matasse o irmão, porque o irmão obedecia a Deus. Buscando lucro, caíram no erro de Balaão. Balaão foi aquele profeta corrupto que só se preocupava com o lucro, só com o dinheiro. Não media a consequência. Inclusive levou o povo de Deus a tropeçar. E foram destruídos, diga comigo, na rebelião de Corá. A rebelião de Corá foram aqueles que no caminho da terra prometida, os que criaram rebeliões. Entendeu? Rebeliões. Vivia para criar rebeliões, confusão. Tudo que Deus falava através de Moisés, tudo era contrário. Daqui a pouco queria matar Moisés, contaminando a outras pessoas, sempre de conversinha, de fermentaçãozinha, sempre com tititi, sempre. Tem uns mesmos aí. Continuamente esses estão aí. Com os mesmos espíritos, da mesma maneira, só criando rebelião, só criando conversa, só fuxico, só titi. Para pensar numa coisa, gente, vamos lá, vamos profundamente. Dizem que o Brasil é o país mais cristão do mundo. Será? Por quê? Somos chamados de católicos e evangélicos? Você acha que todo mundo que se diz cristão é cristão de verdade? Sim ou não? Eu fico pensando, aonde estão as obras de Cristo? Aonde está o caráter? Aonde está a personalidade? Onde estão as atitudes? Aonde estão? Quantas pessoas que se intitulam cristãos, mas estão mais... justamente com esse espírito, querendo matar o irmão? O outro a única coisa que ele busca é lucro, passando por cima de qualquer um. Se tiver que causar o dano e dar prejuízo, ele vai dar e não está nem aí. E o outro que só vive para criar rebelião. Se nós fôssemos verdadeiramente um país cristão, estava esse caos que está aí fora? A nossa juventude estaria como realmente está? Os lares, os casamentos, a maior parte dos casamentos desfeitos? Será que realmente, se fôssemos cristãos, pode ser intitulado cristão de verdade? Não. Será que haveria o pecado teria tomado conta e entrado dentro dos lares cristãos como tem entrado?
a maldade. Agora, porque diz que nós somos um país cristão, será que se realmente fosse, a maior parte da população fosse cristã de verdade, não com título, será que a luz de Cristo não estaria brilhando muito mais e haveria uma diferença? Hoje nós não conseguimos diferenciar. Quando as pessoas, deixa eu fazer essa pergunta para você, quando as pessoas olham para você, ela consegue ver que você é cristão? Ou ele só vê que você é cristão porque ele ouviu falar que você frequenta uma igreja? Porque as pessoas não podem ver que nós somos cristãos porque nós falamos que vamos à igreja evangélica. Elas têm que ver que nós somos cristãos pela nossa maneira de falar, pela nossa maneira de viver, pelas nossas atitudes, pelas nossas condutas, o que nós aprovamos e o que nós reprovamos. Porque se a única maneira que elas identificam que nós somos cristãos é porque sabe que domingo você está na igreja, desculpa, você não é cristão. Não se ofenda comigo. E a luz de Cristo não está brilhando aí. Porque nós somos cristãos todos os dias. É na nossa maneira de falar, é na nossa maneira de conduzir nossos lares, nossas famílias, nossos negócios, é no nosso relacionamento diário com Deus, é no bom testemunho que estamos dando, no bom testemunho que estamos dando, no bom testemunho que estamos dando, inclusive no bom testemunho que estamos dando aos nossos filhos, nos bons exemplos que estamos dando aos nossos filhos. Como eu disse, né? Filho não segue conselho, filho segue exemplo. Se o filho não vê o pai buscando a Deus, se o filho não vê o pai com alto nível de comprometimento com Deus, se não vê com um alto nível de temor, com santo temor, como é que ele vai ter? Como ele vai ter? Se o filho não ver o pai tratar as coisas de Deus com prioridade, com temor, como é que ele vai ter? Se o filho não ver que há uma reverência para as coisas de Deus, meus filhos, olha as coisas de Deus, olha o temor, olha o compromisso com Deus, agora é hora do Senhor, não chegue atrasado na igreja, não vá buscar Deus atrasado, meu filho, olha o compromisso. Como é que ele vai seguir esse exemplo? Levar as coisas de Deus com temor. Ensina o menino o caminho que deve andar, com bons exemplos. Com bons exemplos. Você quer ver uma coisa me deixar nervoso? É que se os meus filhos têm um compromisso com as coisas de Deus e eles atrasam. E eu pego duro nisso. Sabe por quê? Tenha temor. Tenha temor. As coisas de Deus não é feito de qualquer maneira, não. Tenha reverência, tenha temor. Tudo tem ordem. Início, meio e fim. É assim, não é falando, não. E corrigindo precisa ser corrigido. E trabalhando para dar bons exemplos. É aí que eu estou falando. Será que somos cristãos porque nós batizamos? Porque hoje, domingo, eu estou na igreja, eu sou cristão? Mas está cheio de carnal dentro das igrejas. Está cheio de assassinos dentro das igrejas. Está cheio de adúlteros e adúlteras dentro das igrejas. Está cheio de corruptos dentro das igrejas. E eles são cristãos? Sim ou não? Sim ou não? Não, não são. Estão lá, mas não são. Inclusive, eu gostaria muito que você separasse as coisas e aprendesse a separar. O crentinho não. Porque quem realmente tem conduta. Pode parecer, mas não é. Pode parecer, mas não é. Porque quando é de verdade, realmente essa pessoa vai viver. Ela está movida por santo temor. Amém? Eu quero, bispo, a palavra é pesada.
Pesada para você e pesada para mim. E graças a Deus por isso. Graças a Deus. Sabe por quê? Outro dia eu acordei em aflição. Serve esse exemplo para você. Eu falei para você que antes do avião cair ali, eu sonhei com o avião caindo. Acho que 2 dias depois, eu tive um sonho que ele me afligiu. Eu estava aqui dentro da igreja e o Rodrigo veio correndo, desesperado. O Rodrigo veio desesperado e eu falei: o que foi, Rodrigo? O que foi? E ele dizia assim: bispo do céu, está acontecendo. Bispo, pelo amor de Deus, está acontecendo. Está acontecendo. Eu falei: está acontecendo o quê? Ele falou: está acontecendo um arrebatamento. E eu saí para fora e olhei ali para a região do Alto Rio Preto, e aí eu vi chuva de saraiva, eu vi fogo descendo do céu, e aquilo me afligiu. Eu falei: Jesus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia, meu Deus tem misericórdia, porque o céu fechado, e fogo descendo do céu, e já bola de fogo descendo, e aquilo, eu acordei assim, que o meu coração parecia que ia sair pela boca, porque era muito real. E o Rodrigo veio num desespero, o Rodrigo veio numa correria, e eu lembrei disso, porque eu falei para o Marcelo, falei: por incrível que pareça, Marcelo, o avião caiu 2 casas do escritório dele. Eu falei: se eu contar para você que eu sonhei com um avião caindo ali, você acredita? Ele falou: o senhor está brincando? Eu falei: sim. Mas pior do que isso, porque o avião caiu, hein? Pior agora é eu sonhar com arrebatamento. E aí? E aí você acorda com aquela sensação assim: se tivesse acontecido realmente, o que traria consolo? O que teria sentido? O que teria sentido? O que teria sentido nessa vida? O que teria propósito nessa vida? Porque começa já com aflições, né? Porque ninguém vai ter paz. Biblicamente vai ter os primeiros anos de paz. Depois, um sofrimento e aflição jamais visto sobre a face da terra. E aí? Pode passar, por favor. Estes homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem águas, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas brávias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Olha onde nós estamos, gente. Você vê que toda a história, às vezes as pessoas falam: ah, mas como era? Aonde nós lemos sobre Enoque? Em Gênesis. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Acerca de quem? Desses homens. E aonde nós estamos lendo? Judas. Aonde está Judas na sua Bíblia? Olha aí. Já está quase no livro de Apocalipse. Está terminando a Bíblia. Está terminando a Bíblia aí. Você vê que lá o sétimo profetizou acerca das coisas que aconteceria agora, que estaria acontecendo agora. Das pessoas, dos homens, da humanidade agora. Você vê que todo mundo teve a oportunidade, sempre Deus usou pessoas para anunciar, para falar, para pregar. Toda a história o Senhor usou pessoas. Como hoje nós estamos aqui. Nós estamos aqui falando. Tem aqueles que recebem, tem aqueles que pensam assim: que loucura, que absurdo. Como na época de Noé. Chamaram Noé de louco.
trataram como um grande absurdo Noé construir uma arca num lugar que não chovia. E passou 100 anos da vida dele, 100 anos construindo, trabalhando, 100 anos em algo que foi ele e a família dele que desfrutou. Você vê o quanto vale a pena a obediência, o quanto vale a pena pagar o preço. Pode passar. Para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si mesmo. Vou repetir aqui, por favor. Essas pessoas vivem se queixando, não faz o certo, mas vivem se queixando. Descontentes com a sua sorte, não estão dispostas a pagar o preço, não estão dispostas a buscar a Deus como deve, mas vivem descontentes com a sua sorte. Seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si mesmo, cheias de si, diga comigo, e adulam os outros por interesse. Puxa o saco dos outros por interesse. Vive para puxar o saco dos outros e tem como corretos aqueles que supostamente ou mundanamente construiu alguma coisa. Não serve de exemplo para você. Não serve de exemplo para você. Inclusive quem gosta de se espelhar no ímpio, prepare-se, porque se você gosta de imitar a conduta do ímpio, é a vida do ímpio, nas suas glórias e nas suas dores, nas suas glórias e nas suas vergonhas, porque o ímpio, você olha aqui, ele está uma árvore linda, a hora que você olha, já está um galho seco, está aqui, parece que está, nossa, que coisa linda, frondosa, como o Davi falava, olha que coisa linda, que árvore frondosa, daqui a pouco você olha, só tem galho seco, desapareceu, tem mais nada. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão aos seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma. Está aí hoje? Isso? Sim ou não? Zombadores, pessoas que vivem causando divisões, os quais seguem a tendência da sua própria, segue a sua alma, segue a sua alma, é o que está dentro de você, não segue a sua alma não, porque a tua alma vai te botar em fria, não segue o teu coração não, porque o teu coração vai te botar em fria, vai te fazer gemer, viu? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quando você segue a sua alma, quando você segue o seu coração, ele te põe em aflição. Você segue a palavra, você olha para o que está escrito, você olha para Cristo, você olha para o sangue, você olha para a palavra do Senhor, é a única maneira de você se manter seguro. Sabe por quê? Porque vai ter o dia que você não vai ter vontade de fazer nada, vai ter o dia que você não vai ter vontade de buscar Deus, vai ter o dia que vai te dar um surto, nada tem sentido na tua vida, vai ter um dia que a tua mulher não tem sentido, o teu marido não tem sentido, vai ter um dia que buscar a Deus é uma coisa louca. Se você não tiver dentro de você estabelecido, eu não sigo a minha própria vontade, eu sigo a palavra, eu não sigo as minhas próprias emoções, eu não faço o que eu tenho vontade de fazer, eu faço o que é correto, o que eu tenho aprendido com a palavra. Se você não trabalhar assim com você, você vai viver movido pelas suas emoções, e cada momento as suas emoções vai estar de uma maneira, cada dia vai estar, cada época ela vai estar de uma forma, e você vai viver em aflição, porque você não vai dar continuidade no correto, você não vai dar continuidade naquilo que vai trazer bênção para a tua vida, você vai plantar e vai parar. É o que eu dizia essa semana, sexta-feira eu falava sobre isso. Dizem a frase, né? A frase em que dizem por aí, diz que qual é a melhor hora para plantar uma árvore? No mundo a moda é dizer é hoje,
Não, a melhor hora para plantar uma árvore teria sido há 5 anos atrás. 5 anos atrás, porque você já teria plantado essa árvore, já teria crescido e já estaria comendo o fruto dela. Então, quer dizer, quanto mais rápido eu plantar o correto, mais rápido eu vou desfrutar. Às vezes a gente está esperando, acho que não é a hora, acho que não é o tempo, acho que não é o momento. E o tempo vai passando. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm espírito. Edifiquem-se, porém amados. Diga comigo, edifiquem-se, porém amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenha-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. 1 Pedro 3,20, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não precisa nem comentário. Não há remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Cristo. Quero repetir isso aqui. Isso é representado pelo batismo, como o dilúvio, como as águas representavam o batismo. Hoje nós temos o batismo, que agora também salva vocês. Não há remoção de sujeira do corpo. Não é isso que o batismo faz. Mas o compromisso, diga comigo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. O compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé. Diga comigo, ele não poupou o mundo antigo, como ele não vai poupar este. Deixando isso claro. Ele não poupou o mundo antigo, como ele não vai poupar este. Quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, e onde nós, a igreja, seremos preservados. No 17º, estou terminando, gente, no 17º dia do mês, a arca pousou, diga comigo, no 17º dia do mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Quanto ao dia e hora, lembrando que isso é claro, a ciência comprovando isso no próprio Monte Ararat, na Turquia. Quanto ao o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, um será levado e o outro deixado. Portanto, vigiem. Diga comigo, portanto, vigiem,
porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Fique em pé, por favor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Só para concluir: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se os deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Diga comigo: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Feche os seus olhos, por favor. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia.